Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa quarta-feira. Meus amados, vamos então mais uma vez iniciar o nosso culto de oração nos lares. E nesse momento, queridos, eu quero fazer uma oração com você. Então, nesse momento, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá. E por mais uma quarta-feira que o Senhor nos dê esse privilégio de podermos estar aqui orando junto com os nossos irmãos, mesmo distantes, mas aqueles irmãos que estão nos ouvindo, estão, Senhor, nesse momento, ó Pai, orando junto comigo e te agradecendo, porque estamos aqui vivos, ó Pai. E porque, Senhor, por mais que tenhamos problemas, o Senhor tem estado conosco. A tua vara e o teu cajado tem nos consolado, Pai. E nesse momento queremos, então, Senhor, no início, ó Pai, desse momento de culto de oração nos lares, que o Senhor possa estar nos abençoando com a tua palavra e fazendo com que cada um de nós possa colocar-se, mesmo que em casa, sem estar juntos no templo, mas se colocar em oração e pedir, agradecer, enfim, Senhor, conversar contigo. E isso é o que nós estamos querendo fazer aqui. E é no nome do teu Filho Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Então é isso. Vamos então estar nesse culto ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor sobre fé, não é? O tema sobre fé é mais do que acreditar. Vamos continuar e antes da palavra nós estaremos fazendo um momento de oração. Então eu peço a você que nesse momento de oração, não é? Você possa estar junto em família. Se estiver sozinho, que você possa estar então em silêncio, fazendo então sua oração. Nesse momento de oração, queremos em família poder fazer pedidos. Então, por favor, no momento da oração, você possa então, junto com a sua família, parar, fazer pedidos uns aos outros, interceder por esses pedidos. Faça também agradecimentos, seja grato ao Senhor, agradeça nas orações também o que Deus tem feito na sua vida, os livramentos que Deus tem feito. Eu também peço, meus irmãos, que nesse momento de oração você coloque em especial alguns pedidos gerais, como por exemplo, por missões, não é? Ore pelos missionários espalhados no Brasil e no mundo, não é? Ore por essas pessoas que têm levado o Evangelho. Eu também peço que vocês também possam orar pelas lideranças das igrejas, pastores e líderes das igrejas no Brasil todo, no mundo também, né? Mas vamos orar pelos líderes, esses pastores, diáconos, outros líderes da igreja no geral, porque nessa pandemia não tem sido fácil também para esses líderes estarem apacentando e liderando a igreja do Senhor. É muito difícil porque muitas vezes a pessoa não pode estar indo, né, nas casas ou aconselhando no gabinete pastoral, na igreja, enfim. E hoje também tem aumentado muito a situação de pessoas que estão sofrendo, né, sofrendo de depressão, sofrendo por transtornos de ansiedade, né. Muitos desses líderes estão passando por essa situação e eu peço que vocês também coloquem em oração. Mas já aproveitando também, colocar em oração os membros das igrejas. E aí eu peço que o amado irmão, a amada irmã, nesse momento também coloquem a membrazia da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista em Lucas do Rio Verde, mas também pedindo para todo o corpo de Cristo em geral, porque se estamos orando pelos líderes, também os membros da igreja estão padecendo também, né, irmãos? Muitos estão acometidos disso que eu estou falando, né? De tantos problemas emocionais, porque esse isolamento, quarentena, tem trazido muitas questões emocionais. Muitas pessoas não têm estado espiritualmente bem, emocionalmente bem. Então, precisamos de orar pelo corpo de Cristo, por aqueles que compõem a Segunda Igreja Batista e que compõem as outras igrejas também, colocar também os demais crentes em Cristo, porque estamos passando por problemas difíceis. Portanto, irmãos, nesse momento, oremos então. E pelos enfermos, não é? Por aqueles que estão necessitados, nós sabemos que muitos da nossa igreja, por exemplo, estão passando por momentos difíceis, tratamento de doenças, enfim. Nós não estaremos citando cada um porque de repente podemos esquecer de alguém, mas eu tenho certeza, né? E eu
também sei de pessoas que estão passando por tratamento, estão com problemas, não é, de saúde. Vamos colocar o nome dessas pessoas também, que você lembrar, colocar também. E todos aqueles que estão enfermos, espalhados no Brasil todo, no mundo todo, né? Porque necessitam das nossas orações, os profissionais da saúde, todos esses pedidos que os irmãos já sabem e que devemos orar. Então, nesse momento, faremos o momento de oração, não é? Então, será um momento aonde estará tocando então uma canção, uma música, mas coloque mais baixo para que você possa orar então junto em família. Então, nesse momento, façamos as nossas orações.
Amém. Que bom então esse momento de oração que nós tivemos, não é? Tenho certeza que quando nós paramos para orar, e orar em família, e orar nas nossas casas, Deus está ali conosco, porque a palavra diz que não é um local, um templo que vai fazer com que nós venhamos a cultuar, mas o nosso culto está justamente quando nós estamos juntos, uns com os outros, mesmo distantes aqui pelo vídeo, mas estamos orando juntos. Que maravilha! Nesse momento nós vamos agora ouvir a palavra de Deus e vamos continuar no nosso grande tema das quartas-feiras, fé é mais que acreditar. Peço que você abra no livro de Hebreus, mais uma vez, e estamos lendo em Hebreus 11, porque Hebreus 11 é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. E é aqui que se explica muito sobre a fé, que não é um mero acreditar, mas é muito mais do que isso. E hoje nós vamos para o versículo 21. Vamos ver a fé de Jacó. Leamos então. Diz assim o versículo 21 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse pequeno trecho aqui fala de Jacó. E Jacó é um personagem controverso, né, irmãos? Quem conhece a história de Jacó sabe que o nome Jacó quer dizer enganador. E realmente Jacó não tinha uma fé que agradava a Deus em todo momento. No início da sua história que vemos na Bíblia, Jacó ele é extremamente ganancioso. Ajudado pela sua mãe Rebeca, ele faz um planejamento com a mãe para receber a bênção da progenitura, não é? Ele é irmão gêmeo do seu irmão Esaú, mas quando nascem, Esaú sai primeiro e, como diz a história, ele vem agarrado no calcanhar do irmão. Então, a bênção da primogenitura seria de Esaú, não é? Essa bênção de herdar todas as coisas do pai seria do seu irmão, e Jacó é o segundo. Mas a mãe de Jacó, com Jacó, enreda algo, então o pai abençoa Jacó e não Esaú. É claro que na história, Isaac tinha preferência por Esaú e Rebeca tinha preferência por Jacó. Deus, na sua infinita soberania, já havia escolhido Jacó para ser, então, aquele que receberia a herança e a linhagem então das promessas que vinha desde Abraão. Mas mesmo assim, Jacó e sua mãe fizeram errado, né? Enganaram. E Jacó então tem essa fé gananciosa, não é? Eu não vou dizer, eu nem diria que é fé, mas algo deturpado, não agradava a Deus. Mas depois a história vai dizer que Jacó deixa de ser um enganador e se torna Israel, príncipe de Deus. Ali no vale do Jaboque, né? Em algumas traduções fala Val Jaboque, o Vale do Jaboque, um lugar aonde poderia se passar a pé pelo rio Jaboque. Então naquele local Jacó luta com Deus, né? É um termo até engraçado, mas na verdade não é que a pessoa consiga lutar com Deus, mas o anjo do Senhor, que nós entendemos que possa ser a pré-encarnação de Jesus Cristo. Sempre quando vem no Antigo Testamento o anjo do Senhor, sempre nós temos teologicamente essa conotação que ali é o próprio Jesus Cristo, mas ainda sem ser encarnado, pré-encarnado, aparecendo aqueles homens do Antigo Testamento em suas alianças. Então, ali no Val Jaboque, Jacó luta, entre aspas, com Deus e não obtém uma vitória no sentido humano, mas na verdade ele sai perdendo, né? Ele sai perdendo e por quê? Primeiro ele sai mancando, né? O seu quadril. Se eu for falar aqui para um melhor entendimento, na verdade Deus então desloca nessa luta, desloca ali a bacia, né? Podemos dizer assim, são palavras populares, mas ali no quadril é deslocado então e ele sai mancando, e na verdade esse deslocamento do quadril dele, não é da coxa que muitas vezes tem na nossa Bíblia, mas é ali no quadril, ele vai então permanecer assim, com essa dificuldade de andar. Então ali naquela luta
Deus vence, apesar que nos textos fala que Jacó também ganhou, mas na verdade quem ganha é Deus, e Jacó ganha, e ganha algo. O que é que ele ganha? Ele ganha uma fé verdadeira. Jacó se submete então à vontade de Deus. Ele perde porque foi preservada a vida dele, ele reconhece isso logo depois, é preservada a vida dele, ele submete totalmente à vontade de Deus. Jacó está com 90 anos aí, irmãos, 90 anos, e tem essa luta, e ele agora sai mancando, mas perceba, ele pode ter um problema ali de dores ali no seu quadril, mas ele sai feliz, porque agora é o Jacó que Deus quer. Deus então diz que muda o nome dele de Jacó para Israel, príncipe de Deus, porque lutou com Deus. E aí ele sai dessa forma e coloca o nome então do local de Peniel. Peniel quer dizer face de Deus, mas o texto vai dizer ali em Gênesis 32, versículo do 22 ao 32, se você quiser então um momento ler, né? Gênesis 32, do 22 ao 32, ali na história vai dizer então que ele coloca o nome de Peniel porque ele viu Deus face a face e não morreu, porque Deus preservou a sua vida. Tá, mas então qual é o título que eu quero dar nesse momento para a fé de Jacó? O que aprendemos com essa fé? Depois de contar tudo isso, nós vamos falar agora do versículo em Hebreus que você está aí aberto. E na verdade chamaremos isso de uma fé que basta. Uma fé que basta. Sim, um ganancioso agora se torna alguém com contentamento. Então vamos para o primeiro momento, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui, que está aí no versículo, a primeira parte, quando vai dizer: quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Esses filhos de José é Efraim e Manassés. E o que nós vemos aí? No final da vida, abençoou os filhos de José e também anunciou o retorno do povo à terra prometida. Não está escrito aqui em Hebreus que ele anunciou o retorno do povo à terra prometida, mas está em Gênesis, capítulo 48, versículo do 1 ao 21. É nesse texto aí que fala o que está aqui escrito em Hebreus. Jacó pede para chamar, então, diz a José: chame seus filhos. E nós sabemos a história também de José, né? José foi vendido pelos irmãos, quase morreu, passou por um período muito grande na prisão, porque disseram que ele estava querendo abusar da esposa de Potifar, que era o seu senhor. Daí ele vai preso, mas aí ele interpreta os sonhos de Faraó, então ele consegue ser a segunda pessoa de Faraó, e com isso há uma fome na região, e seus irmãos então vêm buscar comida no Egito. E é daí que os irmãos então, né, estou só resumindo a história, mas é daí que acontece o reencontro de José com os seus irmãos, e José perdoa esses irmãos e se reencontra com o pai. Perceba como Israel agora, né, como Jacó, que agora Israel está transformado. Ele está arrependido, ele agora é um novo homem, e perceba que quando ele vê José, ele então se alegra, o abraça, e ele vê claramente, tanto José também, mas também Jacó, vê que tudo isso foi plano de Deus para preservar a linhagem de Israel, para que um dia Israel se tornasse um povo. Então, quando ele abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, ali, queridos, ele está tendo uma atitude da qual ele mesmo se vê no passado. Aqueles dois filhos ali, que são então oriundos do Egito, porque os meninos são criados no Egito, né? E o próprio José, ele casa com a egípcia. Então assim, e o próprio, dentro do texto de Gênesis, o próprio Jacó então abençoa esses meninos e diz: eles farão parte também da aliança que eu tenho com Deus, não é? Que vem lá de Abraão também. Então eu vou abençoá-los porque eles farão parte dessa grande nação. Me parece que, e quando ele vai fazer essa bênção, perceba que quando ele vai orar sobre a cabeça dos meninos, ele então inverte, ele abençoa como sendo uma bênção de primogenitura, abençoa o filho mais novo, e
abençoa o filho mais velho no segundo momento, e José fala: não, mas o mais velho é esse, o mais novo é esse. E ele diz assim: não, mas eu estou abençoando o mais novo porque é assim que Deus quer. O mais novo será então sobre o mais velho. Bem parecido com o que aconteceu com ele, só que ao contrário, aí está sendo feita a vontade de Deus. É um homem então submisso à vontade de Deus. É um homem que sabe que para ele basta não querer ser ganancioso, mas basta apenas seguir a vontade de Deus na sua vida. E ele procura fazer isso, e ele profetiza que os filhos, as descendentes dele, que ele não sabia, ele não era vidente, mas ele cria pela fé que os seus descendentes um dia voltariam para a terra prometida. Nós sabemos que depois o povo é escravizado pelo Egito, cresce muito ali no Egito, e aí o êxodo acontece. Nós então sabemos a história com Moisés, mas ele profetiza aquilo ali, abençoa os filhos de José, abençoa o mais novo, sendo então o abençoado para ser acima do mais velho, fazendo a vontade de Deus então, mas sem nenhum tipo de situação enganosa para enganar alguém ou para dizer algo, ou não fazendo a vontade dele, mas ele fazendo isso pela vontade de Deus. E mesmo sendo filhos e meninos que não nasceram juntos ali dentro do seu clã, mas ele abençoa aqueles meninos. E Jacó faz isso porque Jacó agora está com o coração sabendo que Deus é o Deus de conserto, e que Deus vem e resgata todos. Ele fez isso porque ele sabia o que José passou, mas ele mais uma vez vem e abraça a família de José com seus descendentes para recompor mais uma vez a descendência do povo de Israel. É assim que Jacó está, queridos. É por isso que está aqui, pela fé. Jacó, quando estava para morrer, abençoou os filhos, porque ele poderia ter rejeitado esses meninos. Não, esses meninos nasceram aqui no Egito, esses meninos não fazem parte do nosso clã, a mãe deles não faz parte do clã, mas ele não viu isso, e ele colocou esses meninos, abençoou, e ainda fez a vontade de Deus, abençoando em primeiro lugar o mais novo e depois o mais velho. Jacó está consciente de que homem ele é e qual é a vontade de Deus para a vida dele. Mas ainda prossegue o versículo, e eu quero apontar mais pelo menos 2 pontos. O segundo ponto vai falar então que o texto vai dizer então que depois que ele abençoa, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Queridos, em algumas traduções já está cajado. Bordão é o cajado do pastor de ovelhas, ovelhas realmente animais, E Jacó era um pastor de ovelhas. O seu irmão Esaú era caçador. Jacó era mais de criação de animais domésticos. Então existe essa diferença entre os dois, tanto é que que também é conhecido como Edom, Esaú também é conhecido como Edom, ele tinha mais pelos no corpo, e era um homem mais de caça, era mais bruto, e Jacó era liso então, e ele era realmente pastor de ovelhas. E por que está falando aí do bordão? Porque apoiado no seu bordão. Por que Deus quer falar em Hebreus que Jacó estava se apoiando no cajado dele? É que esse cajado, meus irmãos, esse cajado tem história. Esse cajado, Gênesis 32, versículo 10, se você puder ler depois, é lá que fala que quando Jacó foge de Esaú, foge de sua casa e vai embora, deixando tudo lá porque havia enganado, recebeu a primogenitura, recebeu a bênção, mas enganou. Então quando ele foge do seu irmão e passou muito tempo fugitivo, é aí que depois ele se encontra com Labão, vai morar na casa do tio Labão, e aí tem toda aquela questão de trabalhar pelo amor de Raquel, e aí, enfim, a história toda fala que ele trabalhou 14 anos por ela, porque 7 anos trabalhou, recebeu a irmã mais velha, e depois conseguiu casar com ela. Enfim, nesse momento que ele só sai com uma coisa na mão: o seu cajado. Ele foge e apenas com o seu cajado na mão vai então viver essa nova vida, que teve muito percalços, muitas situações, e depois o próprio Labão persegue ele também, até que ele vai se encontrar novamente com
com Esaú, não é? Com Edom. E aí, graças ao bom Deus, já havia acontecido todas essas questões de transformação da vida dele. Então Esaú perdoa ele, mas ele primeiro busca Esaú para pedir perdão e acontece uma reconciliação. Queridos, ele tem apenas o cajado dele em suas mãos. E o que isso vai dizer, queridos? É que agora, ao morrer, ele abençoa os filhos de José e agora, apoiado no seu cajado, ou seja, um homem que agora fugiu com o cajado, era enganador, agora ele está apoiado antes da morte em seu cajado, na extremidade de seu cajado, é outro homem. O mesmo homem que segurou aquele cajado e fugiu enganando, este homem que agora está apoiado, perto de morrer, é outro homem. E perceba, ele só tinha um cajado e agora, tendo esse cajado, ele vai morrer. Isso nos dá uma ideia de que Deus nos conhece e Deus sabe que nenhum de nós aqui vai levar nada no sentido material quando morrermos. E perceba que essa fé que basta, ela tem contentamento. Jacó, talvez ele apoiado, estava agarrado com o seu cajado, porque ele lembra que quando saiu com o cajado, passou por tantas coisas, Deus o preservou e Deus o restaurou. Deus fez outro homem e agora ele está ali segurando o cajado, porque provavelmente ele está lembrando: o meu Deus me deu todo o apoio e eu não tinha nada, e quando eu morrer eu também não terei nada, mas o que ele tem agora é muito mais precioso, que é a transformação da sua vida. Nós estamos tão preocupados, irmãos, em querer ter, estamos tão preocupados em buscar coisas. Eu falo isso e talvez você possa ter ouvido isso várias vezes, mas está ouvindo de novo, e talvez eu creio que o Espírito Santo possa tocar no seu coração. Querido, para que correr tanto para ter? Ah, pastor, eu corro tanto porque eu preciso de manter algumas coisas na minha casa. Pastor, eu corro tanto porque eu preciso conquistar, eu preciso... Mas, queridos, lembre-se de uma coisa: corra, conquiste tudo isso, saiba que você tem um Deus que está em primeiro lugar na sua vida. Eu quero dar um recado aqui nesse ponto para você, meu irmão e minha irmã. Cuidado, para que nessa correria que você está, de você querer conquistar, de você estar com o seu cajado na mão, vamos assim comparar com Jacó, e correndo e indo e acontecendo, e você se esquecer do seu Deus, se esquecer que você precisa de orar, que você precisa de ler a Bíblia, que você precisa de ter um momento a sós com Deus, que você precisa de alimento espiritual, se esquecer que você precisa de ligar para uma pessoa para dizer: olha, como você está, olha, eu estou orando por você, de você se esquecer de que existe sua família, seus filhos, sua esposa. Cuidado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Talvez você tenha feito votos com Deus, talvez você tenha dito nesse ano de 2020 ou desde 2019, não sei, mas olha, Senhor, eu vou te servir, eu vou fazer. E vou dizer uma coisa para vocês: essa quarentena, esse isolamento não é desculpa para quem tem um chamado de Deus. Se Deus tem um chamado para a sua vida, se empenhe em cumprir. As dificuldades vão ser muitas para tudo, tanto para se preparar para esse chamado, tanto para cumprir esse chamado, tanto para permanecer no chamado, mas sempre o diabo vai aparecer com coisas e colocando coisas. O mundo vai fazer isso, o diabo vai fazer isso, e a sua própria carne, a natureza carnal, vai fazer você parar. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu não estou aqui como os antigos profetas falando algo que seja algo que você e eu não sabem. Não, é as experiências que eu passo em minha vida, que já passei em minha vida e que outros líderes passam. Queridos, aquele que coloca a mão no arado para fazer algo, vai aparecer muitas coisas para você desistir, para você parar, para estagnar você. Você tem um chamado. Olha para a história do Jacó.
Jacó pode ter fugido à vontade, mas teve um momento que ele teve que encarar Deus. E mesmo saindo mancando, ele percebeu que a vontade de Deus é maior na vida dele. E você pode dizer para mim assim, tá bom, pastor, quando acabar o isolamento eu vou fazer. Mas você falou isso em 2019. Você falou isso em 2018. Quando você estava com problemas, dificuldades na vida, você pediu a Deus e disse, Senhor, me tira disso que eu vou fazer. E agora, meu irmão, você continua ainda negando. Você continua ainda não parando como Jacó. Mas aqui Jacó já está morrendo. Eu não gostaria de você, no momento da sua morte, dizer assim, não é? Comparando, então, segurando os cajados e será que eu fiz a vontade de Deus? Jacó estava aqui no bordão, na extremidade do seu cajado, na extremidade do bordão ali, com certeza dizendo, minha última coisa que eu fiz foi incluir os filhos do meu filho José na linhagem e eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, porque desde lá de Peniel, lá no Val Jaboque, eu fui transformado e eu estou fazendo a vontade de Deus. A questão é, como está a sua vida? Como estão as promessas que você fez a Deus? Deus não é homem nem filho do homem, querido, que possamos enganar. Eu não sei qual é a tua situação, mas eu sei que eu estou gravando essa mensagem, está indo para você, irmão. Você, servo de Deus, homem de Deus. Cuidado. Com Deus não se brinca, irmão. Deixe da sua paralisia. Saia, levante-se. Se não está conseguindo, então se aconselhe. Ligue para o seu pastor. Se for eu, ligue para mim. Mande um recado. Se não for eu, for outra pessoa, alguém que seja de outra igreja me assistindo, meu irmão, fale com o seu líder, o seu pastor, diga sobre o seu chamado, diga que você não está conseguindo, mas levante-se, não desista, pare com isso, de todas as vezes você tentar chegar e sempre esmorecer ou desistir de tudo. Pare com isso. Olha o exemplo de Jacó. Por mais que ele tivesse problemas, ele prosseguiu. E o terceiro ponto, que com certeza se junta com esse, no final a palavra de Deus diz sobre a extremidade do bordão, adorou. Jacó, no final de sua vida, terminou adorando a Deus. Gênesis capítulo 48, versículo apenas do 7 ao 11, vai falar que nesse momento ali do texto, Raquel, sua esposa, morre. A mãe de José e Benjamim, já velha, morre. Está num caminho. Jacó está caminhando para estar residindo no Egito. E Raquel morre. Raquel morre, é enterrada então. E Jacó poderia se lamentar por isso. Mas é logo depois, Jacó se encontra com José e diz para José, traga seus filhos para que os abençoe. Jacó se entristece com a morte da sua mulher, sim, mas vai abençoar José e seus filhos. Sabe por quê? Porque Jacó agora, logo depois da bênção dos filhos de José e do próprio José, ele está agora ali, apoiado no seu cajado e adora a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Mesmo tendo perdido sua esposa, ele não reclamou, mas ele adorou a Deus e cumpriu a vontade de Deus até o fim. O que eu penso, meu irmão, minha irmã, o que eu penso é que estar no centro da vontade de Deus é uma fé que basta. O que é que basta para nós? A graça dele. A graça dele. Nós vamos adorá-lo em todo momento, seja difícil ou seja bom. Mas acontece que muitas vezes o momento bom nos afasta de Deus. Acontece que o momento bom muitas vezes nos faz não cumprir a vontade e as promessas que Deus tem para a nossa vida. E mais uma vez eu digo, as desculpas são muitas. E talvez hoje a grande desculpa vai ser, nós estamos longe, nós estamos nessa quarentena, eu não estou indo à igreja, como se a parte física, como se apenas isso, eu sei que é ruim, eu como pastor eu acho péssimo, não é?
Acho ruim demais. Gostaria de estar falando, ensinando, pregando aos irmãos presencialmente, mas olha, mesmo assim ainda pode ser uma desculpa nossa para não adorar a Deus. E como é que adoramos a Deus? Eu estou falando para você ficar cantando em casa? Não. Eu estou falando apenas para você assistir todos os cultos que nós temos gravado, assistir agora, pastor, nessa quarta, aí vou assistir domingo de manhã, assistir domingo de noite. Não, irmãos, não estou falando disso. Adorar a Deus é fazer a sua vontade plena em sua vida. É por isso que eu disse que esse ponto junta com o segundo ponto. Adorar a Deus é fazer sua vontade. Adorar a Deus é o que Deus quer para a minha vida, então eu vou fazer. Não tenho forças, pastor. Estou fraco na fé. A pergunta é, por que você está fraco na fé, meu irmão e minha irmã também? Por que você está fraco na fé, mulher? Por que você está fraco na fé, homem? Olhe para a sua vida e veja. Provavelmente as fraquezas estão porque todas as vezes, quando você está forte, aparece sempre a tentação, aparece sempre algo melhor do mundo e você diz, é melhor me dedicar a isso no mundo. Quando você olha, você está caindo mais uma vez. Deus quer o equilíbrio na nossa vida. Deus quer que a nossa vida seja integral. Não vale nenhum sucesso nessa vida se nós nos afastarmos daquilo que é mais sucesso para nós. As bênçãos de Deus, a salvação que Ele nos deu e o chamado que Ele deu para mim e para você. O meu chamado eu sei qual é. O seu, só você deve saber, porque Deus já deve ter falado para você. Pastor, eu não sei, porque você ainda não parou para ouvir. Porque assim que um crente se converte, Deus chama para algo e tenho certeza, se você parar para ouvir, Deus vai dizer para você. Portanto, queridos, encerramos essa nossa palavra, mais uma vez, da fé, que é muito mais que acreditar. É uma fé que basta. É uma fé de contentamento. É uma fé que é contente porque se contenta com o que Deus deu. E uma fé que agradece, porque sabe o que Ele fez por você, por mim, por nós. E depois de uma palavra como essa, sabe o que acontece? Pelo menos comigo, talvez com você também. O que acontece é que eu fico envergonhado. Todas as vezes que eu me deparo com um Deus como o nosso Deus e me deparo que a nossa fé deve ser assim como a de Jacó, sabe o que acontece comigo, meu irmão? Eu fico triste, eu fico envergonhado, porque eu posso fazer mais ainda por Deus. Posso fazer mais ainda por sua missão e obra. Eu posso fazer muito mais do que aquilo que Ele me chamou, me dedicar mais. Porque todos nós devemos nos analisar para isso, pensar sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E que essa fé que baste para nós, que vivamos realmente naquilo que Deus quer que vivamos, que não venhamos a depois falar que a culpa é dele, é dela, é da situação do Brasil, é a pandemia, é porque tudo agora está distante. Não, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Procure ajuda, procure se restabelecer espiritualmente, procure viver a vontade de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que possa então colocar em nossos corações essa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa palavra, Pai, e creio que essa palavra não é minha, é tua, porque me constrange também. Tudo que eu falei está sendo constrangimento também para o pregador. Que no Teu nome, Pai, possamos viver como Jacó. Que após a luta interior nossa, contra a Tua vontade, possamos cair de joelhos. E como Jacó, sair mancando, mas fazendo a Tua vontade. Que seja assim na vida de cada crente. Que seja assim na vida de cada servo de Deus. Que se este homem e essa mulher estiver desobedecendo, desobediente,
que possa sair dessa batalha interna de carne espiritual, possa sair humilhado, mancando, mas fazendo a vontade do Senhor e sendo um crente que vive uma fé de contentamento, uma fé que se basta, porque só ela é que nos traz alegria e felicidade no centro da vontade de Deus. Obrigado mais uma vez por tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Precisando, meu irmão, minha irmã, pode entrar em contato. Escreva no WhatsApp, ligue para nós. Se nós estivermos ocupados naquele momento, tenho certeza que estarei retornando para o irmão. Mas não deixe de viver a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima quarta-feira com mais fé é mais do que acreditar. Deus abençoe.